Bom dia, aleluia, Jesus Cristo ressuscitou. Que maravilha! Hoje estamos verdadeiramente em festa. Estamos em festa. Alegria imensa. Jesus venceu a morte. Aquilo que os donos do poder, do império, o sistema político, o sistema religioso, queria que Jesus fosse morto, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E é em torno dessa vitória sobre a morte e os impérios da morte que vamos meditar hoje. E nessa alegria, os convites sempre de muita alegria, para que a gente possa participar cada vez mais, de forma íntima, de forma junta dessa alegria, dessa espiritualidade plural, inclusiva, para todo mundo. Para todo mundo. Se você não é inscrito, se você não é inscrita ainda no canal, inscreva-se. Venha participar dessa família, dessa comunidade de paz e bem. Vem, faça parte também dessa comunidade. Se inscreva. Curta este vídeo, assim como os vídeos do canal. Compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda a divulgar. Claro. Se você puder, se você quiser nos ajudar com uma pequena contribuição, faça a sua assinatura solidária. Ajude a gente também a ampliar, criar novos projetos, nos ajudar a pensar esses projetos, novas formas também de a gente divulgar esse trabalho. Tá bom assim? Alegria imensa, alegria imensa. Hoje, verdadeiramente, estamos alegres, porque Jesus ressuscitou. Nós passamos essa Semana Santa toda falando sobre a morte e de como esse sistema persegue profetas e profetisas, como esse sistema oprime, mata, promove mortes, promove a indústria da morte, promove todo um aparato, né, que produz somente morte. E mata aqueles e aquelas que promovem o amor, que promovem a paz, que são sinais vivos, sacramentos vivos dessa paz e desse amor. Ao longo da história, a história está povoada desse testemunho de profetas e profetisas que buscaram, a partir da vivência desse amor, fazer com que essa vivência desse amor e dessa paz fosse partilhada com todos e com todas. Testemunhos vivos, sinais vivos. E por isso, esse sistema os matou. Mas a morte, para nós cristãos e cristãs, não é a palavra final. Porque o nosso Deus, o Deus que nós cremos, é um Deus de vida em abundância, de um Deus que promove sinais vivos de vida, que promove e levanta pessoas para anunciar essa boa nova de amor. Do qual Cristo é como que o protótipo, é o sinal primeiro, é aquele que ainda nós não somos completamente, porque somos perpassados por esse mistério doloroso dos esquemas deste
desse sistema. E nos mata. Faz com que a gente, às vezes, perca a esperança. Às vezes, a gente sofra, se desencante. Que a gente não seja fiel a esse evangelho de amor. Mas, se Cristo morreu na cruz, e verdadeiramente ele morreu, a sua vida não pode jamais, a sua vida, toda a sua trajetória de vida, dar testemunho de que essa morte não pode ser morte definitiva. O túmulo vazio do domingo é o sinal vivo de que essa morte não é o ponto final, mas a passagem necessária, a Páscoa necessária para a vida nova e a vida verdadeira. A vida em plenitude. A vida que é oferecida a nós. Né? Oferecida a nós. Oferta a nós. Por isso estamos alegres. Porque a vida de Cristo nos foi oferecida. A morte não pode triunfar. A morte não pode ser a palavra final. Todos nós somos convocados e convocadas à ressurreição. Em Cristo. No seu testemunho, na sua vida. Deus de Jesus Cristo e o nosso, não é um Deus de mortos, nem de morte. Não é um Deus que promove armas, que promove guerras, mas um Deus que promove paz, amor e justiça. E por isso, esse Deus resgata da morte Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Resgata e ressuscita como sinal vivo para cada um de nós. E é nesse sinal vivo que dá testemunho, tantos e tantas na história humana, que eu gostaria de trazer hoje um texto comovente. Um texto de alguém que foi, como Cristo, na fé em Cristo, também ameaçado de morte. Uma carta de um jornalista guatemalteco, José Calderón Salazar. Seu crime? Ficar ao lado dos povos nativos, dos povos indígenas de seu país. Os verdadeiros herdeiros da terra. Herdeiros da tradição dos maias. José Calderón Salazar sofreu perseguição em tempos de ditadura em seu país. Perseguição política. De tantas ditaduras que se teve na Guatemala ao longo do século XX. E ele, fiel a esse evangelho de vida e amor, foi ameaçado de morte. Mas ele escreveu uma carta. E que essa carta seja como que uma reatualização do evangelho de hoje. Tanto o evangelho de João, como aquele que é sugerido também, além do evangelho de João, o evangelho de Lucas, na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Esse texto é um texto de esperança.
É um texto para que a gente possa acreditar cada vez mais na vida. É um texto de Páscoa, de alguém que, como ele mesmo vai dizer, não está ameaçado pela morte, mas ele está ameaçado, como todos nós, todas nós, ameaçados de ressurreição. Eles dizem que eu estou ameaçado de morte. Talvez. Seja como for, eu estou tranquilo. Porque se eles me matarem, não me tirarão a vida. Eu a levarei comigo, dependurada em meu ombro, com um bornal de pastor. Eu não posso dizer que me comovo com a ameaça, pois desde a infância, alguém soprou em meus ouvidos uma verdade inabalável, e que é, ao mesmo tempo, um convite para a eternidade. Não tem mais os que matam o corpo, mas não podem tirar a vida. A vida, a vida verdadeira, se fortaleceu em mim quando, por Pierre Teilhard Chardin, padre jesuíta, um dos grandes místicos do século XX, eu aprendi a ler o Evangelho. O processo de ressurreição começa com a primeira ruga, que nos suca o rosto, com a primeira mancha de velhice que aparece em nossas mãos, com os primeiros fios de cabelo branco que surpreendemos em nossa cabeça em um dia qualquer, ao nos pentear, com o primeiro suspiro de nostalgia por um mundo que se distancia de repente diante de nossos olhos. Assim começa a ressurreição. Assim começa. Não essa coisa tão incerta que os outros chamam de a outra vida, ou mais propriamente, a vida após a morte. Mas a vida outra. Eles dizem que eu estou ameaçado de morte. Sim, eu estou. Eu estou da morte corporal. Aquela que amava São Francisco de Assis. E quem não está ameaçado de morte? Estamos todos, desde o nascimento. Porque nascer já é sepultar-se um pouco. Ameaçado de morte? E daí? Se assim for, eu perdoo antecipadamente. Que a minha cruz seja uma perfeita geometria do amor, a partir da qual possa continuar amando, falando, escrevendo e fazendo sorrir, de vez em quando, todos os irmãos e companheiros, o gênero humano. Estou ameaçado de morte. Há aqui um erro conceitual. Nem eu, nem ninguém estamos ameaçados de morte. Estamos ameaçados de vida. Na expectativa de vida. Estamos ameaçados de vida. Ameaçados de esperança. Ameaçados de amor. Estamos enganados. Nós cristãos não estamos ameaçados de morte. Nós estamos ameaçados de ressurreição.
Porque além de ser o caminho, a verdade, ele é a vida. Ele é a vida. Apesar de estar tantas vezes crucificada no cume do monte de lixo do mundo. Irmãs e irmãos, essa é a mensagem da Páscoa. Estamos ameaçados de vida. Estamos ameaçados de esperança. Apesar de tantas notícias em contrário, estamos ameaçados de ressurreição. Sempre. Renascendo a cada dia. Nos refazendo. Nos reconstruindo. Sendo cada dia pessoas melhores. Somos todos e todas convidados à ressurreição. A gente possa, verdadeiramente hoje, e para sempre, movidos, perpassados por essa ressurreição em Cristo. Todos, cristãos e não cristãos. Pessoas que creem e aquelas que não creem. Todos, todas, somos convidadas a pensar, a sentir, a viver, a meditar nesta ressurreição. Somos convidados a ressuscitar. Lembro-me agora dos versos do poeta Mayakovsky, em seu poema de amor, a sua amada, quando diz: ressuscita-me. Se um poeta pode, em seu amor, ansiar pela ressurreição, imagine nós, cada um de nós, devamos ansiar pela ressurreição de nossas vidas, pela ressurreição do mundo, pela ressurreição de todas as pessoas, de cada criatura. Feliz Páscoa. Aleluia. Jesus Cristo ressuscitou. Verdadeiramente, Ele ressuscitou. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos, nessa alegria, aquietar a nossa mente, o nosso coração, a espinha ereta. Vamos nos centrar nesse amor de Cristo, nesse amor crístico, que é para todo mundo, cada um de nós. Vamos nos concentrar nesse silêncio, do centro de nossas vidas, na centralidade do amor, da vida que nos chega através do alento, do hálito, dessa respiração.
Paz e bem. Eu sou Eduardo Henrique, sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui na Diocese Anglicana do Recife. E deixo, por fim, a bênção de Páscoa, para todas as pessoas, de paz e bem. Sintam-se abençoados e abençoadas. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe em todo bem, para fazermos a sua vontade. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Feliz e abençoada Páscoa para todo mundo. Grande domingo. Felicidade a todos.